bom dia. Então, depois da correção, isso nós já conferimos tudo direitinho. O que estava errado já apagamos, corrigimos. E se estava certo, ficamos o quê? Animados, felizes. Muito bem. Então, vamos começar as nossas aulas de hoje com aula de matemática. Hoje nós vamos aprender aí sobre segmentos de reta, é um assunto muito interessante. E vamos revisar probleminha, né, envolvendo dinheiro que a gente estudou na videoconferência e também os sólidos geométricos que a gente estudou na aula passada de matemática. Vamos lá? Olha só, observe aqui o primeiro probleminha que eu já trouxe para vocês envolvendo dinheiro. O primeiro passo é você ler com atenção, observar as quantidades e aqui vocês o que fazer a interpretação do probleminha e determinar ali, ó, o que fazer para responder aquela perguntinha. Juliana comprou uma bicicleta. Ok. Pagou 6 parcelas iguais de R$ 35,65. Se ela tinha R$ 308,75, com quanto ela ficou? O primeiro passo é a gente saber o quê? Quanto custou a bicicleta. A bicicleta não custou R$ 35,65. Não é isso? Esse aqui foi o valor da parcela. Para descobrir o valor da bicicleta, nós temos então que multiplicar essas parcelas iguais 6 vezes. A gente vai ter ali um total, não é isso? Então, a nossa sentença vai ser a seguinte: R$ 35,65 vezes 6. Vamos lá com a pró? Fazendo a continha aqui, ó. 6 vezes 5, 30. A gente coloca o 0 e sobe o 3 em cima do 6. 6 vezes 6 é 36. Com mais 3 que subiu lá em cima, tá vendo? 39. Então, a gente coloca o 9 embaixo e sobe o 3 em cima do 5. Agora, vamos lá. 6 vezes 5 é 30. Com mais 3 que subiu, 33. A gente coloca o 3 e sobe o 3. 6 vezes 3 é 18. Com mais 3 que subiu, 21. A gente já coloca o 21 inteiro. Então, aqui, ó, contou. Quantas casinhas tem depois da vírgula? 2. Chega no nosso resultado, 1, 2, vírgula, 2 casinhas. E aqui nós encontramos, então, o valor da bicicleta, tá vendo? Multiplicando direitinho, arrumando a continha, a gente descobriu que a bicicleta custou R$ 213,90. Qual é o próximo passo? Voltando para o nosso probleminha. Olha só, se ela tinha R$ 308,75 e a gente já descobriu o valor da bicicleta, o que a gente tem que fazer agora? Subtrair, né? Retirar, ela vai pagar. Então, a gente vai determinar ali com quanto foi que ela ficou, ou seja, o seu troco. Então, vem lá, vamos cá com a prova. Armando aqui bonitinho a continha, vírgula embaixo de vírgula, né? 0 para chegar em 5, 5. 9 para chegar em 7 não pode, é 9 para quanto? 17, que deu 8. Pedi emprestado, devolveu para o 3. 3 com mais 1, 4, né? 4 para chegar em 8, 4, colocou 4 embaixo. Não pedi emprestado, não preciso devolver. 1 para chegar em 0 não pode, é 1 para chegar em 10, que é igual a 9. Pedi emprestado aqui, devolveu. 3 para chegar em 3, 0. Então, aqui a gente não precisa colocar o 0. Qual foi o resultado que nós encontramos de troco, né? A próxima esqueci até de botar o pontinho, o sinalzinho de menos, mas observem também, ó. R$ 94,85. Então, a nossa resposta vai ficar a seguinte: ela ficou com R$ 94,85. Tá vendo aí como é fácil? É só a gente fazer o quê? A interpretação. E também estudamos, meus amores, sobre os sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos, né? São aquelas figuras que vocês viram na aula passada. Os sólidos são objetos tridimensionais, ou seja, eles possuem ali vários campos de visão. Nós podemos ver vários lados que possuem ali largura, possuem comprimento, altura, né? Entre outras características. E eles podem ser classificados como poliedros, que são aqueles sólidos que não rolam, né? Eles não podem rolar no chão. E não poliedros, são aqueles sólidos que podem rolar. Observe aqui os poliedros, tá vendo? Esse daqui com a base aqui redonda, ele se chama cilindro. Já o de cá com a base redonda em uma ponta, né? O cone. Aqui é o cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, porque sua base é o quê? Triangular. Esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e prisma quadrangular.
Observe que de todos eles nós podemos ver mais de um lado, não é isso? Eu sei ali ó, que o quadrado tem 6 lados, porque eu estou vendo ali as suas dimensões. Eu sei que o paralelepípedo ele tem o quê? 6 lados também. A pirâmide tem 3 lados e assim sucessivamente. E nós aprendemos aí também sobre as 3 características, né, os 3 elementos que cada sólido geométrico possui em diferente. Ou seja, o vértice, a aresta e a face. Cada um varia de acordo ali com os seus lados. A aresta, meus amores, vai ser aquela linha que vai separar ali uma face da outra. Lembra que eu falei para vocês que a face é o lado que nós podemos ver? Então, essa parte amarela desse triângulo é a face desse triângulo. Então, contando aqui, quantos lados tem esse triângulo? 1, 2, 3 lados, ou seja, ele vai ter 3 faces. E a aresta é justamente aquela linha que vai ligar uma face à outra, está no meio daquela face. Então, aqui nós podemos contar também quantas arestas esse triângulo tem. 1, 2, 3 arestas, né? Já o vértice vai ser o encontro de 3 arestas juntas, aquela quininha, o pontinho do lado, né? Que eu gosto de falar o quê? Pontinho, ponta. Pois é, então o vértice, como está sendo representado ali na pontinha, ó, é a liga de 3 arestas, o pontinho ali. E a gente contando aqui, observe que esse triângulo, ele tem uma base o quê? Quadrangular. E que a cada base tem nessa base aqui tem 4 pontinhas, né? Então a gente já conta quantos vértices esse triângulo tem. 1, 2, 3, 4 e a de cima, 5 vértices, né? 5 pontinhas. Então ele vai ter 3 faces, 3 arestas e 5 vértices. E hoje, meus amores, vamos aprender aqui sobre segmentos de reta. Mas antes, nós precisamos ali fazer uma captura sobre a diferença entre reta, segmentos de reta e semi-reta. Vamos lá, observe que essa primeira linha, esse tracinho, as retas são formadas por pontos, né? E para determinar uma reta, nós precisamos aí no mínimo de 2 pontos para formá-la. E são linhas que não se curvam, ou seja, elas são o quê? Retas, como a própria palavra já vem dizendo. Elas seguem ali em uma única direção e são infinitas. As retas não têm um ponto para ser determinado como início e nem um ponto para ser determinado como fim. Não é isso? Por isso que ela tem ali as 2 setinhas, apontando para um lado e apontando para o outro lado. Essas setinhas, elas indicam que essa reta ela pode se expandir, ela pode crescer. Então, a reta ela não tem nem um início e nem um fim, né? E ela é representada, são indicadas por letras, a reta A reta B, C e assim sucessivamente. E essas letras que determinam ali o nome da reta são sempre letras minúsculas. Já os segmentos de reta, meus amores, é esse segundo exemplo que vocês estão vendo ali, tá vendo? Eles são delimitados por 2 pontos distantes dentro da reta, não é isso? Então, ali eu vou determinar um segmento, então eu vou utilizar um ponto como início e outro ponto como fim. Então, eu já determinei um pedacinho daquela reta. Eu digo, então, que aquele pedaço é um segmento. Então, vai ser um segmento de reta. E esses segmentos, eles são indicados por letras maiúsculas, né? Diferente ali do nome da reta. Nessa figura acima aí que nós podemos observar os pontos A e B. Tá vendo? O pontinho A é o início do segmento. Vai até o pontinho B, que vai ser o final do segmento. Eles são chamados, esses 2 pontos, de extremidades, né? São as pontas da reta. Extremidade significa isso, as pontinhas desse segmento de reta. Então, ao contrário da reta, o segmento ele tem início e tem fim. E por último aqui, as semi-retas. O que é semi-reta? É parecida com um segmento de reta, mas ela se diferencia por um ponto. Observe. Segundo assim, né, as semi-retas são uma parte da reta limitadas por um ponto. Ela tem um início ali, um ponto que vai determinar o seu início. Por esse motivo, elas apresentam uma seta que indica uma direção que ela é infinita, né? Então, tem um ponto determinado ali e ela tem início, mas ela não tem fim. E aquela reta vem dizendo que ela pode se expandir para aquele lado. Poderia estar por outro lado também, dizendo que ela poderia se expandir para o outro lado, né? Então, aqui, meus amores, esse foi o quê? Segmento de reta.
mas vamos focar aqui no nosso primeiro exemplo. Hoje vamos estudar sobre as retas. Vamos lá? As retas, elas têm diferentes posições, né? E dentre essas posições, nós podemos observar aqui que ela pode estar na horizontal, quando ela está deitada, tá vendo essa primeira imagem aqui que vocês estão vendo? Ela pode estar na vertical, quando ela está em pé, ou pode estar inclinada ou também oblíqua, dos dois, inclinada ou oblíqua. Tá vendo que ela está assim, como se estivesse deitada, não está nem em pé e nem deitada, ela está o quê? Inclinada. E nós podemos também fazer a relação entre duas retas em uma posição. Elas podem ser classificadas como paralelas. Observem, eu tenho duas retas que são chamadas de paralelas porque elas estão posicionadas uma ao lado da outra. Elas passam por perto uma da outra, sempre no mesmo sentido. Mas sabe o que acontece com essas retas? Elas nunca se encostam, elas não se cruzam, elas somente são vizinhas, passam uma do lado da outra e podem estar ali no sentido vertical, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? No sentido horizontal, deitada ou até mesmo inclinada. Independente da posição, essas duas retas, elas caminham para a mesma direção. Elas estão do mesmo jeito, tá vendo? Na mesma posição. Porém, elas nunca se cruzam. Por isso são chamadas de paralelas. Quando eu disser assim, essas retas são paralelas entre si, significa que elas estão indo na mesma direção, estão uma do lado da outra, são vizinhas, porém não se cruzam. E as retas concorrentes é diferente, olha, são duas retas distintas. Não tem ali o mesmo tamanho, não necessariamente, né? E elas são ali, o que acontece com elas? Elas estão ligadas. Retas concorrentes são aquelas que possuem um único ponto em comum, ou seja, um único ponto ali que é o mesmo ponto, tanto de uma quanto de outra. Tá vendo essa primeiro exemplo aqui que eu mostrei para vocês? Um X, tá vendo? A reta U e a reta V, elas estão se cruzando, estão se tocando, estão concorrendo o mesmo ponto, né? Eu falei para vocês que a reta ela é formada por pontos, né? Nessa segunda imagem a gente pode perceber que o ponto está sendo até representado por uma letra. A letra P é o ponto em comum que a reta R e a reta S têm, tá vendo? Elas compartilham ali o mesmo ponto, que é o ponto P. Então, resumindo para vocês, meus amores, quando as retas se cruzam, elas são chamadas de concorrentes. E há um caso em especial que é uma reta concorrente, mas ela é diferente porque, observe essa reta aqui, esses dois segmentos de reta. Ela vai ser uma reta concorrente porque ela vai estar se cruzando e vai ser uma reta perpendicular. O que isso significa perpendicular? Observem esse quadradinho aqui no meio aqui, tá vendo? Ele se chama ângulo e esse ângulo ele tem uma medição. Se chama ângulo de 90 graus. Ele sempre está ali, ó, presente numa reta perpendicular. Então ali, o encontro de reta perpendicular significa que as duas retas se cruzam nesse formato, tá vendo? Formando ali um ângulo de 90 graus. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa aula de matemática. Viu que eu falei para vocês que o assunto é bacana, que é interessante? Pois é uma forma aí geométrica da gente estudar matemática. Aos poucos a gente vai entendendo. Mais tarde, a prova vai explicar para vocês sobre esse ângulo que eu falei hoje aqui, nesse segmento de reta concorrente e perpendicular, tá bom? Então, vamos ficar aqui com o nosso intervalo, tá? Logo depois a gente vai começar estudando, né, novamente. É só para vocês descansarem, tá, meus amores? Beijão! No nosso intervalo de hoje, nós vamos observar aqui, ó, a forma de transmissão do coronavírus. A gente sempre está se protegendo, né, de todas as formas possíveis, mas não determinamos aqui, não entendemos perfeitamente como é que esse vírus ele pode nos afetar. Observe aqui a primeira imagem, que ele pode ser transmitido quando alguém tosse ou espirra perto de você. Então, o vírus está presente ali naquelas secreções. Ou quando você encosta em uma gotícula, né, de uma pessoa que está doente, que foi deixada em algum lugar. E o que acontece? Você acaba tocando no seu rosto, levando aquela gotícula para o seu rosto. Então, ali já é uma forma de transmissão. E também quando as gotículas podem estar presentes, né, nas mãos de doentes, e quando esses doentes pegam em objetos de uso coletivo e outras pessoas chegam ali, pegam aquele mesmo objeto, já se
infectam com aquele vírus. Então, meus amores, fiquem atentos, tá vendo aí a forma de transmissão? Esse aqui foi o nosso pequeno intervalo de hoje. Vamos seguir aqui com as nossas aulas, ok? Vamos para mais uma aula de português e hoje nós vamos estudar aí a ortografia, sabe de quem? Das palavras que possuem essa sílaba, o NS. Vamos lá? A sílaba NS, ela pode aparecer tanto no início, no meio ou no final das palavras. Pois é, sabia que é uma sílaba? Exatamente, é uma sílaba, é um encontro consonantal, né? Isso tem várias funções. E nem sempre, né, quando nós vamos separar a sílaba das palavras, essas duas letras permanecem juntas, elas também podem se separar. Mas observe aqui, ó, no início das palavras, instrumento está ali na primeira sílaba. Constrangida também. Transbordar. Instinto. Monstro. Transmissão. Instalação. E transporte. Tá vendo aqui? O encontro dessas duas consoantes juntas, presentes nas palavras, tem ali uma determinada posição. E ao depender daquela posição, ela vai ter o que? A sua pronúncia, vai ter o seu som, né? E ela pode também estar, ó, meus amores, no meio das palavras. Por exemplo, transporte, pensamento, monstro, responsabilidade, reconstruir, compensado, sensível e expansão. Independente ali da posição, tá vendo? Ela permanece com a mesma pronúncia. E também elas podem estar no final das palavras. Esse caso aqui, o que acontece quando elas estão no final das palavras? As palavras que são terminadas com NS, né? Elas indicam o plural das palavras que foram ali escritas no singular, terminadas em M. Lembra daquela regrinha que a Pro explicou para vocês? Que quando a palavrinha termina em M, o substantivo, né, a gente passa ele para o plural, retirando o M e acrescentando o NS. Então, é exatamente isso que acontece nessa ortografia aqui, ó. Por exemplo, a palavra nuvem. Não é isso? Nuvem está no singular, termina em M. Mas quando eu vou passar para o plural, nuvens. Nuvens termina em NS. Jardim, o mesmo caso. Jardim termina em M, passando para o plural, NS. Então, a função do NS no final das palavras é exatamente essa. Dá o sentido ali do plural dos substantivos. Armazéns, trens, viagens, reféns, álbus ou também rins. Olha só, meus amores, é um encontro de duas consoantes. Quando eu disse a vocês que elas vinham no início das palavras, significam que elas vêm ali na primeira sílaba daquela palavra e não realmente no início. Não é possível você começar uma palavra com NS, né? Isso que aquela palavra não existe no nosso vocabulário. Essa ortografia é simples, é prática, tá vendo? Vocês podem perceber aí que a Pro trouxe exemplos que a gente conseguiu determinar e entender direitinho aí. E nesse caso em especial é quando as palavras terminam em NS. Ele pode vir no início, pode vir no meio ou no final das palavras. Vou deixar aqui para vocês o diário de hoje, tá bom? Olha só, livro de português, página 134, quando nós vamos colocar em prática essa ortografia aí que a Pro explicou para vocês. É muito simples, mas caso você tenha dúvida mesmo assim, pode estar me perguntando, ok? E também no livro de matemática, página 109 e 110. Vamos colocar em prática aquela nossa aula de segmentos de reta que eu expliquei para vocês. A posição de uma reta, como ela se classifica, né? Isso, os seus nomes. E ali o que é a diferença entre reta, semi-reta ou segmento de reta, entre outras coisas, tá, meus amores? Então, vou ficar por aqui hoje, tá bom? A Pro tá de plantão no WhatsApp, pode perguntar para mim qualquer coisa, já sabem como é que vocês fazem, né? Beijão!